E aí, pessoal, o Grêmio venceu a primeira batalha na Justiça do Trabalho, no caso Ferreira. Lembrando que Ferreira e seu staff, seus advogados, entraram com uma ação pedindo a liberação do Grêmio, pedindo o término final, a finalização do contrato com o Grêmio, contrato esse que termina em julho de 2021. E a Justiça do Trabalho não caiu na história, não. O Grêmio fez a contestação, né? Na verdade, o procedimento jurídico é o staff pede a liberação do contrato desde já através de uma espécie de liminar. E o juiz, então, abriu prazo de 5 dias para o Grêmio, 5 dias esses que terminam nesta segunda-feira, mas o Grêmio, na sexta-feira, apresentou as suas razões lá para não permitir essa liberação. E a Justiça do Trabalho, dentro do seu entendimento, viu que o Grêmio cumpre todos os requisitos fundamentais para um contrato com um jogador de futebol. O Grêmio dá treinamento, o Grêmio paga o salário em dia, o Grêmio paga o fundo de garantia em dia, todos os procedimentos fundamentais para o menino exercer o seu trabalho está sendo exercido pelo Grêmio da forma mais correta possível. Mas outros documentos e outras situações também foram objetos dessa defesa do Grêmio. Lembrando que os advogados do jogador Ferreira apresentaram uma série de documentos lá, falando dos contratos, e o Grêmio contestou. Agora o Grêmio colocou as suas razões. E para isso apresentou as suas situações também. E não ficou legal, né? Não ficou legal, porque tu apresenta a metade da história, o Grêmio colocou a outra parte da história. E aí a justiça claramente ficou do lado do Grêmio nisso, porque é evidente que o Grêmio cumpre as suas funções, que não é obrigação botar no time titular, que não é obrigação escrever para Libertadores, e o Grêmio faz todo esse processo e conta toda a história do Ferreira, desde o dia que ele chegou até os dias de hoje, deixando claro que não é legal e não foi legal a forma como trabalhou o staff do Ferreira na questão envolvendo o seu contrato, sua renovação. Alguns documentos são muito importantes ali, a contraproposta do Grêmio em relação à proposta apresentada pelo Ferreira. O Grêmio apresenta ali a sua contraproposta, mostra como que o Grêmio procede com jogadores dessa idade, como funciona isso, deixa muito claro que o procedimento do Grêmio é um procedimento padrão de organização, que não é feito em cima de pressão ou de qualquer outra situação. Alguns pontos são importantes ali, inclusive com algumas justificativas do porquê dessa forma de negociação que acabou acontecendo. O Grêmio deixa claro também na sua defesa que as negociações seguem abertas e que a não inscrição dele na Libertadores é um mero procedimento de cuidado do Grêmio com seus ativos, porque liberar um jogador com uma multa baixa para jogar Libertadores pode ser um risco para o próprio Grêmio, para o próprio negócio, e isso não é bom para ninguém, ninguém quer isso aí, e o Grêmio teve esse cuidado e apresentou. Outro ponto interessante nessa defesa do Grêmio é que o Grêmio apresenta um documento do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que na verdade é um dos citados nesse processo, porque o staff do jogador Ferreira disse que ele tinha uma proposta muito boa do Atlético, pois o Atlético, um documento assinado pelo Celso Petralha, nega a proposta. Não existe a proposta. Não existe a proposta do Atlético Paranaense. E ele, inclusive, relata nesse documento, um ofício do clube, ele relata nesse documento aí que não fez proposta, não faria proposta sem conversar com o Grêmio, porque mantém uma ótima relação com o Grêmio. Vejam só. Vejam só como as coisas acabam sendo ruins nessas situações e que envolvem os jogadores de futebol e como essas situações podem determinar problemas no curso da sua carreira. Por favor, Ferreira, por favor, entenda o que está acontecendo, entenda os caminhos. Talvez, e o Grêmio deixa claro na própria contestação, que não fechou as portas para ninguém. É uma situação importante que a gente está avaliando aqui, lembrando que a primeira batalha
foi vencida pelo Grêmio. O Grêmio venceu a primeira batalha, Ferreira segue jogador do Grêmio, tem um contrato, está lá no grupo de transição, está trabalhando normalmente. Agora o juiz, e seguindo o caminho do processo, o juiz marca a data para que o processo dê seguimento. Mas nada de liberação imediata. Essa é a notícia da hora, a notícia quentinha que sai aí para a gente poder discutir. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. A primeira batalha do caso Ferreira foi vencida pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense. Um abraço para vocês e até a próxima. Dale Tricolor!